Irmão, abra sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, no capítulo 2, verso de número 11. Nós vamos ler hoje do verso 11 até o 22, portanto, finalizando o capítulo 2, mas o nosso alvo hoje é avaliar a primeira porção dessa parte, que é dividido do verso 11 ao 13. Você vai perceber que tem uma linha de raciocínio, que adotei, logicamente, do 11 ao 13, depois do 14 ao 18 e finalmente 19 ao 22. O nosso intento é falar sobre a igreja como uma comunidade daqueles que foram reconciliados por meio de Cristo Jesus. A igreja é uma comunidade daqueles que foram reconciliados por meio de Cristo Jesus. Antes de lermos esta porção, capítulo 2, de 11 a 22, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Deus maravilhoso, estamos diante do Senhor, com a Tua palavra em nossas mãos, carentes da iluminação do Teu Santo Espírito, para que desde a leitura o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra, que é maravilhosa. Ó Deus, ajuda-nos, de tal sorte que ao compreender, possamos também, pela operação do Teu Santo Espírito, sermos trabalhados por esta palavra, transformados, Senhor, de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos estudar sobre a igreja, a doutrina da igreja, você vai perceber dois vieses que tentam caracterizar a igreja, e na verdade são os mais utilizados. O mais recente deles diz respeito à questão de categoria sistemática, quando falamos dos atributos da igreja: unidade, catolicidade, apostolicidade e santidade. Mas você vai ver também, especialmente após o período da reforma, aquelas que são as marcas da igreja. Aí você tem a pregação da palavra, a fiel ou correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Isto, logicamente, traz para nós uma compreensão do que seja a igreja do Senhor nos seus aspectos mais basilares, essenciais. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é exatamente a questão do atributo da igreja, que é a unidade. Quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo começa a epístola falando sobre a questão do que Deus realizou por meio da sua graça, do seu amor, da sua bondade, do seu poder, no que toca à salvação de pecadores, você percebe que houve uma unidade na Trindade, e isso é próprio dela, para que esta obra de redenção fosse executada. Então, Pai,
Filho e Espírito Santo trabalharam de maneira ajustada, de tal sorte que nenhum tem mais glória do que o outro, todos são dignos de receber esta glória, todos atuaram para a redenção de pecadores, e cada um ao seu modo, como assim foi estipulado desde os tempos eternos. E esse mesmo padrão deve ser observado na igreja que foi redimida pelo Senhor. Então, assim como você tem a unidade na Trindade, é necessário que haja também a unidade na igreja. Portanto, a comunidade daqueles que foram redimidos pelo Senhor, que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Mas, se por um lado isso é estipulado, por outro, nós esbarramos na dificuldade que é verificar isso na igreja. E não precisa ir muito longe para perceber isto, basta ler a Escritura e olhar ao nosso redor. Se você olhar na Escritura, por exemplo, você vai ter salmos que falam sobre a unidade da igreja. Salmo de número 133 é um exemplo disso. Mas você vai ver também exemplos de épocas do povo de Deus, onde este não estava vivendo esta unidade. Leia o livro de Juízes, que você vai ver um exemplo disso. Leia a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, que você vai ver outro exemplo disso. Então você tem variados exemplos na Escritura de quebra da unidade, o que Deus não aprova. Agora então, o Senhor Deus escreve, através do apóstolo Paulo, essa epístola para a igreja em Éfeso. E uma das coisas que você precisa compreender sobre a origem dessa igreja, que vai ajudar na compreensão desse texto, é exatamente no que diz respeito à sua formação. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 19. Note comigo que a formação da igreja em Éfeso, ela já foi dada a partir da heterogeneidade. Não foi um só povo, foi a união de povos diversos. Então, por favor, veja comigo o verso 10 de Atos 19. Eu quero ler o 10 e o 17, tá bom? Veja comigo. Durou isto por espaço de 2 anos. Paulo estava na escola de Tirano. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como o quê? Gregos. Então, veja aqui que muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, não só judeus, mas também o quê? Gregos, habitantes ali da região da Ásia. Quando você vai para o verso de número 17, mais uma vez esta informação é confirmada. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era o quê? Aí olha o 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias o quê? Obras. E aí, finalmente, o verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia o quê? Poderosamente. Então, quando você vai analisar a origem da igreja em Éfeso, que nós fizemos lá no início, você já vai observar que essa não é uma igreja apenas de um único povo. Tinha gente de todas as raças, tribos, línguas e nações, aqui colocadas como judeus e gentios. Então você imagine o que é pegar o povo de uma tradição, com de outra tradição, e fazer desse povo um. Sinceramente, teria confusão? Era um ambiente propício para surgir problema? Não tenha dúvida, irmão. Olha, a gente está na mesma casa, dorme debaixo do mesmo teto, come a mesma comida, bebe a mesma água, não é? Está no mesmo ambiente e tem dificuldade. Falamos o mesmo idioma, adoramos ao mesmo Deus, somos da mesma igreja e tem dificuldade. Imagine pegar aquele povo que veio de uma origem totalmente diferente e fazer desse povo um. Paulo contempla isso e sabe a importância da igreja dentro do plano do Senhor para a salvação da humanidade, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Ele mesmo diz isso no capítulo 3. Então, nada mais justo do que afunilar esse conceito de igreja, falando que se tem um atributo que deve ser verificado na igreja, é qual? Unidade. Então, ao ler essa porção do capítulo de número 2, de versos 11 a 22,
O que Paulo tem em mente é exatamente que a igreja é esta comunidade de pessoas que foram reconciliadas por meio de Cristo Jesus e que devem viver em unidade. Devem viver unidade como família de Deus, devem ver unidade como edifício de Deus, devem ver unidade como santuário de Deus, devem ver unidade como edifício de Deus. Mas não era assim tão simples. Então, nesta porção, ele vai arrazoar para que os seus leitores entendessem o que era requerido deles para que pudessem viver em unidade. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é exatamente o que está posto nos versos número 11 a 13, que esta comunidade de pessoas que foram reconciliadas por Cristo Jesus deveriam entender, perceber, compreender qual era a sua condição antes de Cristo e agora no presente em Cristo Jesus. Então vamos ver comigo essa parte que é que eu me proponho a falar no dia de hoje. Olhe comigo mais uma vez o verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Entenda bem comigo. Logo no início, o apóstolo Paulo coloca aí essa conjunção, né? Portanto, lógico que isso já nos lança para o pensamento anterior. E aqui eu quero que você entenda a lógica dele. O verso número 1 até o verso número 10, Paulo vai falar daquela ação redentiva do Senhor, observando o indivíduo. Portanto, cada membro, tá? Uma questão muito pessoal. Eu, você, ela, ele, individualmente. Por isso que ele diz: e vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele quer que os seus leitores atentem para a sua condição pessoal. A partir do verso 11, e daí esse portanto, ele quer agora que a nossa visão saia da individualidade e passe para a coletividade. Ou seja, como é que nós, crentes que fomos salvos pelo Senhor individualmente, devemos viver coletivamente. Portanto, aqui está o verso 11, portanto, você que foi salvo, você vai ter que aprender a viver agora o quê? Em coletividade. Deixe-me falar uma coisa aqui. Você nasceu solteiro ou casado? Alguém vai dizer: pastor, salva aqueles que foram prometidos desde os tempos eternos, né? Que já nasceram comprometidos, já nasceu casado, só não tinha aliança no dedo ainda. Você nasceu solteiro. E se você tiver dom, você vai querer o quê? Casar, for apto, usando a palavra de Cristo, apto, vai querer casar. Só que alguém que quer casar, tem que entender que para além da individualidade está o quê? A coletividade. Se você não sabe viver com outro, você não pode casar. No sentido de casamento. Porque viver com alguém você vai ter que viver porque você está no mundo. Por isso que Cristo, em Mateus 19, diz o quê? Quem não é apto para casar, não case. Quando você é convertido pelo Senhor, você necessariamente precisa aprender a viver em coletividade, porque você vai fazer parte do corpo de Cristo. Como é que você vai viver? Você vai ter que aprender a compartilhar as coisas, a pensar no outro antes de você, a pensar no reino antes de você. Você vai ter que aprender a chorar com os que choram, a alegrar com os que se alegram. Só que você nunca viveu isso, porque você quer que os outros chorem por você, que se alegrem por você, mas você não quer fazer isso. Paulo diz: não é assim. Lembre que agora você sai da individualidade e vai para a coletividade. E o que é necessário para que a gente possa viver assim? Disse o apóstolo Paulo para aqueles crentes. Primeira coisa, lembre de quem vocês eram outrora. E aqui o recado é muito, a mensagem, não o recado, é muito sério e muito claro. Diz assim: lembrai-vos de que outrora vós, gentios, lembre que a comunidade era feita de quê?
judeus e gentios de várias nações. Vocês, gentios, na carne, ou seja, do ponto de vista étnico, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem eram os circuncisos? Os judeus. Como é que os judeus viam os gentios? Como incircunciso. Lembra da luta de Davi e Golias? Como é que ele chamou? Aquele incircunciso filisteu. Por que isso? Porque o povo do Senhor, segundo Gênesis 17, era a comunidade dos circuncisos, quando foi instituída a circuncisão. Então ele diz: vocês, incircuncisos, chamados por aqueles que são o quê? Circuncisos. Como é que vocês eram outrora? Antes da gente entrar aqui nesse ponto, mas dentro dele, eu me refiro a entrar no texto precisamente, eu quero que você abra a Bíblia em duas porções que eu acho que vão te ajudar. A primeira delas é Romanos capítulo 9. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo era um judeu, e ele sabia que haviam diferenças mesmo. Eu não posso dizer que judeu é igual a gente não, porque não é. Por que não é igual? Nesse sentido de recepção da aliança, dos termos, de relação pactual. E aqui está o texto dizendo, por favor, veja comigo, Romanos 9, 4 e 5. Olha como ele diz, ó. São israelitas, veja só quantas características, tá? Primeiro, eles são o quê? Etnicamente israelitas. Segundo, pertence-lhes à adoção, foram adotados pelo Senhor. Lembra que ele foi chamado lá? Abraão foi chamado, de Abraão veio Isaac, Jacó, foram adotados pelo Senhor. A eles também a glória pertence, foi eles que viram o Deus glorioso. Pertence a eles também o quê? As alianças, toda a dispensação feita com este povo. A legislação, a lei, foi desse povo também. O culto e as promessas. E como se isso não bastasse, deles também são o quê? Os patriarcas. E deles descende quem? O Cristo. Aí eu pergunto, esse povo é diferente ou é igual aos outros? É diferente. Nós não podemos deixar de reconhecer isto. Nesse sentido, são diferentes. Por isto que, agora o segundo texto, Atos 10, você vai ver a dificuldade que Pedro tem de comungar com gentios. Em Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, ok? Pedro tem uma visão. Verso 9, eu vou ler a partir do verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E aí chegam aquelas pessoas enviadas por Cornélio, Pedro vai com eles à casa dele, certo? E aí, irmãos, o que é que acontece? Verso de número 44, do mesmo capítulo. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em língua e agradeceu a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água
para que não sejam batizados, eis que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns, o quê? Dias. Pedro vai dizer, eu não faria comunhão com esses povos, não teria comunhão, mas Deus o quê? Disse que não era para eu considerar comum. Então na mente do judeu, gentil era gentil, só que Deus decidiu juntar na igreja todo tipo de gente. E agora? E agora? Judeu e gentil, macumbeiro, idólatra de todo tipo, gente que vivia a vida dissoluta, que nasceu nos lugares mais estranhos, que fala as línguas mais estranhas, não só judeu, gentil também, como nós. E agora a gente vai ter que aprender a viver em comunhão, e a primeira coisa que ele fala é para os gentios, e logicamente que os judeus estão ouvindo. Outrora, vocês, gentios, têm que reconhecer, que se receberam alguma coisa, Deus escolheu que a recepção dessas coisas viesse através de quem? Dos judeus. Foi um modo que Deus decidiu, foi através desses instrumentos. E aí, volte por favor mais uma vez para Efésios capítulo 2, porque ele diz assim, portanto lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, portanto os judeus na carne, por mãos humanas, circuncisos por mãos o quê? Isso aqui é um detalhe importante, que lembre que o apóstolo Paulo disse que nem todo aquele que é circuncidado no prepúcio, na carne, é no coração, porque a circuncisão do coração não é feita por mãos, mas por Deus. Então Paulo está vendo aqui a dimensão correta das coisas. Há uma dimensão visível da circuncisão, feita por mãos humanas, que nós não podemos dizer que não existe. São judeus, receberam tudo isso, mas eu não estou dizendo, Paulo também não diria, que todo circunciso por mãos humanas é circunciso também aonde? No coração, mas são judeus. Aqui você já tem um fator unificador, qual é? É que se eu olho para o gentio que não merecia nada, recebeu tudo, eu olho para o judeu e também digo, olha, se você tem foi graça, e essa circuncisão que você tem, Deus estabeleceu, mas é por mão humana, pode ser que você seja só circuncidado no prepúcio, e não seja no coração. Então veja que ele está nivelando, reconhecendo as características individuais, as origens, mas nivelando. Está claro isso aqui, irmãos? Aí ele diz mais, verso 12, naquele tempo, um olhar para o passado, estáveis, agora observe, ele dá aqui, irmãos, 5 características, tá bom? Quais são elas? Primeiro vocês estavam o quê? Sem Cristo. Eu vou falar todas, depois eu explico, tá? Primeira, sem Cristo. Depois, separados da comunidade de Israel. Depois, estranho às alianças da promessa. Depois, não tendo esperança. E finalmente, sem Deus no mundo. Então ele diz, olha, gentios, lembre como vocês eram. 5 características. Estavam sem Cristo. Isso quer dizer que eles viviam à margem da mediação de Cristo Jesus. Não tinham Cristo. E é interessante você notar essa expressão aqui, por quê? Porque no capítulo 1, do 3 ao 14, eu disse para os irmãos que uma das expressões que mais se repete lá é em Cristo, nele, por meio dele, para ele, ou seja, não há redenção fora de Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, vocês não eram redimidos, vocês não estavam em Cristo, vocês não tinham Cristo. Vocês estavam o quê? Sem Cristo. Segundo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês eram um bando no mundo, vocês não faziam parte do povo da aliança, ok? Terceira característica, vocês eram estranhos às alianças da promessa, ou seja, nada daquilo que Deus prometeu para o seu povo, vocês tinham direito, estranhos, alheios àquilo.
Então vamos lá pensar. Deus prometeu que viria resgatar o seu povo? Sim, mas os gentios estavam fora disso. Porque essa era uma promessa da aliança. Ok? Entenderam? Então, tudo que dizia respeito às promessas da aliança não cabia para esse povo. Quarta característica: eles viviam no mundo sem esperança. E aqui, irmãos, pense bem numa coisa, tá? O mundo tem esperança falsa. A esperança que Paulo está falando aqui é a esperança que temos em Deus. Essa esperança eles não tinham. Então pense que tipo de vida esse povo vivia. E para piorar, a quinta característica é que eles viviam sem Deus no mundo. Um detalhe importante aqui é que a palavra usada para sem Deus é ateu. Só que tem um detalhe: eles cultuavam outras divindades. Eles não tinham o verdadeiro Deus. Ok, irmãos? Mas eles cultuavam as outras divindades. Mas o verdadeiro Deus eles não tinham. Essa era a condição posta. Alguém olharia para esse quadro aqui e diria: não tem jeito. Como é que eu vou ver com esse povo que era desse jeito? Agora preste bem atenção. Pastor, como que seria uma pessoa, se eu conhecesse hoje uma pessoa assim, sem Cristo, separada da comunidade de Israel, estranha a aliança da promessa, não tendo esperança, como é que essa pessoa viveria? Em Efésios você tem duas formas de descrever essa pessoa. A primeira delas já foi dita, capítulo 1. Essa pessoa seria morta em seus delitos e pecados, andaria segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, e também andaria segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era assim, primeira descrição. A segunda descrição de uma pessoa desse jeito aqui, está no capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Capítulo 4, verso 17. É a segunda descrição que Paulo faz de uma pessoa desse tipo. Olha só a descrição. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Ó, como é que andam os gentios? Qual é o comportamento deles? Na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de quê? De impureza. Então, como é que viveria alguém que tinha essas características? Desse jeito. Aí Paulo diz assim, olha, a igreja de Éfeso é constituída de gente que veio disso. O que é que você acha? O que é que você acha? Dá para ser igreja assim? Aí é que vem a bênção. Veja comigo o verso 13. Então a primeira coisa que Paulo faz é o quê? Olha como vocês eram. Segunda coisa, olha agora o que vocês são. Verso 13. Mas agora, esse mais é a segunda vez que ele aparece no texto, dando essa mudança de pensamento. A primeira foi no verso 4 do capítulo 2, tá? Muda. É o oposto. Mas agora, em Cristo Jesus, nele, vós que antes estáveis o quê? Longe. O que era estar longe? As 5 características. Sem Deus no mundo, sem esperança, estranha aliança, separado da comunidade de Israel, sem Cristo. Isso era estar longe. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Eu chego aqui de noite, aí José fica pulando aqui, vai pular para o lado, para o outro, escorrega. Aí eu digo, meu filho, vem cá. Aí ele vem, todo sorrateiro, achando que eu vou brigar, né? Aí eu dou um abraço, eu digo, fica aqui perto de mim, se aproxima aqui de mim. Meus irmãos,
Quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês foram aproximados, não é aproximação para rejeição, é para acolhimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês são tudo isso, o eram, mas Deus fez o quê? Aproximou vocês. E não aproximou para deixar vocês do mesmo jeito, aproximou para reconciliar. Aproximou para dizer que agora você que estava sem Cristo, agora está em Cristo, e com Cristo, e por Cristo. Aproximou para dizer que você que estava separado da comunidade de Israel, agora você é um verdadeiro israelita em Cristo, circuncidado não por mão humana, mas no coração. Aproximou para dizer a você que, uma vez outrora estranhos à aliança da promessa, agora vocês não são mais estranhos, essa é uma aliança que para vocês é familiar. Aproximou você para dizer que você que não tinha esperança no mundo, agora você tem esperança em Cristo, nesta vida e na futura. Aproximou para dizer que agora você não é mais um ateu que vivia à toa, agora você é alguém que crê no Deus vivo e verdadeiro, porque é o seu Deus, é o seu Redentor. Então, ainda que em um versículo só ele diga, vós que estáveis longe, fostes aproximados, ele está dizendo agora tudo o que foi dito, em uma só expressão, eu chamei vocês para perto de mim, e lhe dei guarida, porque tudo isso foi possível pelo sangue de quem? De Cristo. Foi pelo sangue de Cristo que esse povo que estava alheio, agora se tornou parte do povo do Senhor. A comunidade de reconciliados é a igreja. Esse povo que estava distante de Deus, foi trazido para perto, por Jesus Cristo. E agora tem um detalhe, vamos imaginar que eu fosse judeu, e o presbítero Salles um gentio, mesmo que eu reconheça toda a minha capacidade, ou melhor, todas as bênçãos que Deus me deu, me fazendo diferente dele do ponto de vista étnico, agora, eu e ele somos um só corpo. E eu vou ter que aprender a conviver com ele, e ele comigo. Consciente de quem eu era, consciente de quem eu sou. Não perdi essa consciência. Mas isso cada vez mais me conduz à humildade e à gratidão. Eu queria fazer algumas aplicações disso para nós, desta parte. A primeira delas, a semelhança dos gentios, judeus também estavam longe de Cristo, porque lembre que era circunciso por mão humana, e circuncisão de coração não é por força humana, é por graça. Então a idolatria era a mesma, talvez eu não usasse os mesmos artifícios, muito embora, quando você faz a leitura do profeta Ezequiel, Deus chama o profeta Ezequiel e mostra para ele, abrindo uma brecha no muro, o que estava acontecendo por trás dos muros com os sacerdotes, com o povo. E era o mesmo que os gentios faziam, e eles eram a comunidade da aliança. Então a questão é a seguinte, meu filho, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A diferença é que Deus escolheu um instrumento, os judeus, para trazer à luz o seu plano de redenção e o Redentor através dos judeus, mas nós todos mortos em delitos e pecados. Então pensa aqui, ó, tem um branquinho do olho claro, não é outro caso, né? É dela, mas tem um neguinho do olho escuro. Tem um gordinho e tem um magrinho. Tem um pobre e um rico. Tem um douto e um indouto. Tem aquele que foi criado na igreja desde pequeno e tem aquele que chegou agora. Qual é a coisa que nos faz comum?
é que todos, sem exceção, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, eu preciso ter consciência de onde eu vim. Eu preciso ter consciência do modo como Deus está operando. E cada vez que eu faço isso e trago à memória essas coisas, não é para me considerar melhor ou pior do que o outro, mas é mais grato a Deus, que salvou tanto a ele, quanto a mim. Aí eu pergunto, você é assim? Ou você se acha muito não sendo nada? Paulo diz, Romanos 12, 3, ninguém pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus dá a cada um. Então, por favor, somos a comunidade de reconciliados. Uns vindo da tragédia anunciada, outros vindo da tragédia ocultada, mas todos vindo da mesma tragédia. Essa é a verdade. Segunda coisa, a igreja é uma comunidade heterogênea, no que diz respeito às suas origens, povos diferentes. Então não imaginemos ter uma igreja formatada só desse tipo de gente. A igreja é só dos ricos, a igreja é só dos pobres, a igreja é só dos doutos, a igreja é... Não, meu filho, heterogênea. E é nisso que está a beleza do corpo de Cristo. Como que pessoas tão diferentes conseguem viver harmoniosamente, usando o termo bíblico, em unidade? Como é que isso acontece? E você vai mais uma vez chegar à seguinte conclusão: é graça. Porque se depende de nós, irmão, é para a gente estar se engalfinhando. Era abrigo o tempo todo. Meu Deus, que óleo é esse que está no nosso meio, que nos faz conviver assim? É a presença do Santo Espírito de Deus, agindo em nosso coração, para que a gente não se morda e se coma e se devore, como cães. A última coisa que eu queria dizer sobre esse texto de hoje. Você viu que no verso 13 Paulo diz, mas agora a nossa vida deve mudar em tudo, quando Cristo nos muda. É tão difícil entender isso, irmão. É tão difícil viver isto. Mas foi isso que Paulo disse. Vocês estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue dele. Por que ele deu sangue? Para nos aproximar. Quando a gente às vezes quer viver junto de pessoas, a gente precisa entender o poder que há no Senhor Jesus Cristo e no seu sangue. Senão a gente não vai conseguir viver com ninguém. Com ninguém. Muito menos na igreja. Então, na medida que você começar a entender e orar e pedir, Senhor, me ajude a em Cristo viver em comunhão, você vai perceber como isso acontecerá na sua vida. Não será retórico, mas será a expressão clara de um viver pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, para me aproximar dele, a fim de que próximo a ele, eu pudesse me aproximar do meu irmão, mesmo sendo ele diferente de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a compreendermos a unidade do corpo de Cristo, e vivermos para a glória dele, como um só povo. É isso que ele quer de mim,
de mim e de cada um de vocês que fazem parte do corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor, o apóstolo Paulo agora quer que a igreja compreenda este atributo tão importante, que é a unidade. Unidade que é percebida, é real, na Trindade, no Senhor, nessa relação perfeita e eterna, e que deve ser vista no nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Inicialmente, portanto, ele nos mostra quem éramos, todos nós, e o que somos em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder isso de vista, para com gratidão te bendizer, exaltar o teu nome e nos esforçar sobremaneira para que vivamos assim. Ajuda-nos, ó Deus. Se porventura o Senhor, que conhece tudo e todos, contempla aqueles que estão vivendo fora deste padrão, conduze o Senhor ao arrependimento, à mudança de caminho e à restauração da vida. Faz isto, Senhor. Nós pedimos também que o Senhor nos leve em paz para casa, nos abençoe e nos conduza, para que possamos ter uma noite em paz, sono reparador, descanso, preparando assim, ó Deus, para vivermos e em todas as coisas agradar ao Senhor. Assim te bendizemos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.